Tá cheio de guru safado aí na internet querendo te ensinar sobre marketing, querendo te ensinar sobre negócio. E sim, eu vou cuspir no prato que eu comi, porque eu iniciei a minha carreira e a minha jornada no marketing por meio desses gurus, né? Era ali 2018, eu tava querendo algumas formas de ganhar dinheiro e aí eu caí nesses vídeos de marketing digital. Cheguei a comprar curso, enfim, mas segui de alguma forma a metodologia desses caras e não tive resultado. Né? Só que eu tive um ponto positivo que eu descobri que eu gostava muito de marketing. Mas o ponto não é esse, eu não quero aqui contar a minha história. Mas eu quero falar, né, que nos últimos anos, a gente viu uma epidemia de gurus de marketing e negócio aparecendo na internet, no YouTube, no Instagram, te prometendo ganhos milionários, falando como que o método deles ia fazer com que você ganhasse dinheiro, com que o seu negócio prosperasse. Mas a verdade é que isso não funciona. Eles postam provas sociais de gente que fez resultado com o método deles, mas a verdade é que essa é a minoria. E o ponto principal do porquê que isso não dá certo, porque depende. Tudo, quando a gente está falando de marketing e negócio, não tudo, mas a forma de você gerenciar a sua empresa, a forma de você vender mais, a forma de você conseguir mais resultado no seu negócio, ela depende. Depende de vários pontos e não é uma fórmula mágica, não é uma receitinha de bolo que vai fazer o seu negócio mudar. E é sobre isso que eu vou falar um pouco nesse vídeo. Eu sou formado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e eu achei curioso que na minha primeira aula, foi na matéria de Fundamentos da Administração, a primeira aula foi falado sobre o princípio da contingência. E foi muito curioso porque aquilo explodiu a minha cabeça. Eu falei que eu vim desse mercado dos gurus, então para mim marketing e negócio se resumia a fórmulas mágicas, a como fazer um 6 em 7, a como fazer um lançamento, a como utilizar uma estrutura de copy específica para poder vender mais. Então a minha cabeça estava setada para pensar as minhas ações com base em fórmulas mágicas que eu tinha aprendido. E o princípio da contingência, que eu aprendi na minha primeira aula na faculdade, ele diz o extremo oposto disso. É um princípio da administração que fala que não existe uma única forma certa de liderar uma empresa. Não existe uma única forma correta de criar uma estratégia de negócios. Então, se eu tenho uma empresa que vende tratores e se eu tenho um restaurante, a forma de eu liderar esses dois negócios, a forma de eu vender, de eu impactar o meu cliente, vão ser formas completamente diferentes. Uma fórmula que funciona para uma empresa de trator não funciona para uma empresa de restaurante. E eu lembro que a minha cabeça explodiu na época, porque é totalmente o oposto do que os gurus falam. Enquanto eles falam, ó, siga a minha metodologia que você vai ter resultado. E aí quando a galera reclama que não teve resultado, ele fala, é porque não seguiu a minha metodologia. Né? Enquanto eles falam isso, na faculdade, a teoria da administração diz o extremo oposto, diz que tudo depende, que não tem uma forma correta. Né? E o princípio da contingência, né, ele trabalha com duas variáveis que influenciam na sua estratégia de negócios e na sua estratégia de marketing, que é o contexto interno, ou seja, qual que é o seu produto, como que a sua empresa funciona, quantos funcionários você tem, como que esses funcionários estão organizados ali dentro, como que o seu produto dialoga com o seu cliente ali, no seu bairro, se você tem um ponto físico, como que funciona a dinâmica do bairro. Então, o primeiro ponto é o microambiente, né? Fatores internos ali que influenciam a sua forma de administrar o seu negócio. E o segundo ponto são fatores
externos. Então, como que está a economia? As pessoas, elas estão consumindo mais ou elas estão consumindo menos? Aspectos culturais que mudam e que impactam o seu negócio, eventos que acontecem e que podem impactar o seu negócio, um preço do petróleo que sobe e impacta no custo da matéria-prima. Então, tudo isso vai influenciar a sua forma de gerenciar o seu negócio e a sua forma de trabalhar o marketing da sua empresa. Então, percebe que é impossível se criar uma fórmula mágica com tantas variáveis que podem influenciar essa estratégia? É quase loucura. Então, eu tenho um exemplo recente disso, né, na empresa onde eu trabalho hoje. Eu entrei para poder cuidar ali do dia a dia da operação de marketing da empresa. E, né, as primeiras semanas eu fiz ali um diagnóstico, fiz um mapeamento sobre o estado atual da empresa, como que estava a operação. Enfim, eu criei ali um projeto para reformular toda a operação de marketing do negócio, né, uma operação bem enxuta, então tinha espaço para fazer essa manobra. Então, eu criei um plano para reformular a operação de marketing e também para reformular a parte estratégica, né, para a gente conseguir melhores resultados. Só que eu tive um choque de realidade. Eu montei um plano assim, como manda o manual. Coloquei um cronograma de datas, coloquei as etapas que deveriam ser seguidas, passo a passo, o que iria ser feito, né? E ficou assim um plano bem completinho. A minha expectativa era finalizar esse projeto ali em 6 meses. Eu já estou com mais de 6 meses na empresa, esse projeto ainda não foi concluído, né? A gente ainda tá, tá executando. Foi por conta de um erro de projeto? Foi por conta de um erro de planejamento? Não necessariamente. Foi por incompetência minha e do time que não conseguimos executar isso dentro dos 3 meses? Não necessariamente. A verdade é que quando eu montei esse plano, eu tinha acabado de entrar na empresa, por mais que eu tivesse feito o mapeamento inicial, eu ainda não tinha conseguido absorver todos os pontos, todos os contextos internos e externos que impactavam aquele negócio. E coisas foram acontecendo também ao longo do tempo. Então, surgiram demandas que a gente teve que passar elas na frente, tinham coisas que eram mais importantes, não desde o início, mas que se tornaram mais importantes para o negócio do que aquele projeto inicial. Então, esse projeto ele teve que ser alterado. Era um projeto lindo, igual eu falei, como mandava o manual. Só que coisas que foram acontecendo, demandas que foram surgindo, mudanças no mercado fizeram com que esse projeto tivesse que ser adaptado. Tanto em termos de prazo, a gente ter ali que manejar o prazo, quanto também em termos de execução. Então, muitas coisas que eram ali execuções que eram complexas, mas que dariam para a gente um resultado como mandam os livros, tiveram que ser adaptadas ali, tiveram que ser reduzidas para um modelo de MVP, vamos dizer assim, né, o mínimo produto viável, para a gente conseguir, com menos esforço e com menos tempo, poder montar gerar resultados por meio desse projeto, né? Então esse é um exemplo prático de como que as coisas dependem. Um plano que foi pensado de uma forma ideal, né? Como eu falei, como manda o manual, como os frameworks e as metodologias indicam que um plano deve ser planejado, ele teve que sofrer alterações no meio do caminho porque o cenário mudou, porque coisas, tanto micro quanto macro, afetaram esse projeto e aí a gente teve que manejar, né? Então, o que eu quero dizer com isso é para você que tem um negócio, que está desenvolvendo seu negócio, então você, estudante de marketing, que começou agora na área, cara, pare de se apegar a fórmulas. As fórmulas, elas são importantes em um certo nível,
porque são atalhos que a gente pega em determinados contextos para atingir um resultado. Mas pare de se apegar a elas, porque nem sempre elas são as mais adequadas para o seu contexto. É como se tivesse um chefe de cozinha, né? Se você é uma pessoa apegada a fórmulas, é como se você fosse um chefe de cozinha que só sabe cozinhar olhando a receita. Então, vou fazer um bolo, eu preciso de açúcar, farinha, ovo, leite e um forno específico para que em 20 minutos assando o meu bolo esteja pronto. Se um dia falta a farinha, se um dia falta o açúcar, ou se você chega numa cozinha nova e que o forno é diferente, muito provavelmente o seu bolo vai dar errado, porque as circunstâncias mudaram, os contextos mudaram. E se você se apega somente à receita, você fica refém disso. Então, nessa situação, você fica meio que sem saída. Você vai tentar fazer o bolo do jeito que você sempre fez, do jeito que você aprendeu, do jeito que a receita manda, e o bolo vai dar errado. Agora, se você se desapega dessas receitas, dessas metodologias, dessas receitinhas, e você estuda os fundamentos, você passa a ter poder de manejo sobre a estratégia. No caso do chefe, sobre a receita. Então, um chefe que domina os fundamentos, por exemplo, se ele chega numa cozinha e está faltando açúcar, ele sabe qual que é o papel do açúcar naquela receita e ele consegue pensar em trocas. Pô, tá faltando açúcar, mas eu posso colocar aqui um outro adoçante. Ah, tem mel, dá para usar um mel para adoçar. Se falta farinha, ele sabe que ele pode usar farinha de trigo, né? Ele sabe que ele pode usar uma farinha de mandioca, um outro tipo de farinha para poder concluir aquela receita. Se o forno é diferente, ele já vai buscar entender ali como que aquele forno funciona e como que ele adapta a receita para a receita não dar ruim ali com aquele forno, né? Para ele conseguir concluir a receita usando o forno que ele tem à disposição. Então, esse segundo chefe percebe como ele é mais autônomo, como ele tem um domínio não sobre a estratégia, mas sobre a estratégia pronta, sobre a receita pronta, mas ele tem um domínio sobre a execução, que mesmo se a receita ela tiver elementos faltando, mesmo se o cenário mudar, em vez de usar um forno, ele tiver que usar a boca de um fogão, percebe como ele vai conseguir se virar, como ele tem o domínio dos fundamentos, ele consegue manejar a receita, ele consegue manejar o método para conseguir entregar o resultado final. Então, com você, com o seu negócio, você como empresário ou como profissional de marketing, você deve agir da mesma forma. Então, não se apegue a métodos, não se apegue a receitinhas de bolo, não se apegue a frameworks, mas aprofunde nos fundamentos, aprofunde naquilo que é a base, naquilo que é a base do que você está fazendo. Não se apegue a uma receita que um guru falou que você tem que mandar 3 e-mails, depois uma ligação, depois dar uma isca digital. Não se apegue a isso. Busque entender os fundamentos da comunicação, busque entender os fundamentos da análise de público, busque entender o que sustenta o que essa fórmula está querendo dizer. Que você vai ser um profissional muito mais completo e vai conseguir lidar com essas mudanças de contexto que podem aparecer, seja na sua empresa, tem uma estratégia que está dando certo hoje, no ano que vem o cenário muda e para de dar certo, seja também na sua carreira, quando você trocar de empresa, trocar de um negócio para o outro, sabe? Entender que o cenário muda e que não necessariamente o que deu certo no último negócio que você trabalhou vai dar certo no próximo. Então, se aprofunde nos fundamentos e tenha domínio sobre a estratégia, né? É você que tem que dominar a estratégia e não a estratégia que tem que te dominar. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Porque realmente tem muito guru falando muita besteira aí na internet, cagando muita regra, falando muita vendendo, né?
curso e conhecimento, não é conhecimento, mas vendendo fórmulas como se fosse conhecimento. E, né, se você ficar preso a isso, dificilmente você vai conseguir ter bons resultados e resultados consistentes. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do assunto e vamos trocar ideia.